Ninguém me perguntou, mas o assunto que eu quero falar com você nesse fim de semana é sobre Cid Gomes, o mal-educado. Veja bem, essa história foi a história de destaque, foi a notícia de destaque dessa semana em todo o Brasil. Cid Gomes foi até a Câmara dos Deputados e disse que ali existem 400, talvez 300, achacadores. Veja bem, o que é achacar? Achacar é extorquir, é roubar. Só que achacar não é roubar a mão armada, não é roubar de uma forma incisiva, truculenta. É roubar com um pouco mais de jeitinho, talvez até chantageando, mas achacar é roubar. Então, Cid Gomes, ex-governador do Ceará, ministro da Educação no governo Dilma até a última quarta-feira, esteve na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, subiu em uma espécie de palanque, pegou o microfone. Aliás, vamos explicar melhor ainda essa história. Quando tudo isso começou, dias atrás, Cid Gomes estava numa universidade no Pará. E ali numa espécie de um evento fechado, numa reunião fechada, ele disse que existiriam na Câmara Federal cerca de 400, talvez 300, achacadores. Cid Gomes falou isso e essa declaração foi gravada. Essa declaração se tornou pública, chegou até os deputados e os deputados pediram que Cid Gomes fosse até a Câmara Federal para se explicar, possivelmente para se retratar. Então, vamos aos fatos. Cid Gomes sobe ali no palanque, pega o microfone e quando todos esperam que ele vá se retratar, ele reafirma o que diz lá no Pará. Ele diz: aqui nessa casa existem cerca de 400, talvez 300, achacadores. Ou seja, 400, talvez 300, ladrões. Foi isso que Cid Gomes falou. É óbvio que os deputados, em sua maioria, ficaram indignados. Cerca de 400, talvez 300 deputados acharam que o que o Cid Gomes falava ali naquele momento era um absurdo, uma coisa de outro mundo. Quem é esse senhor para vir aqui em nossa casa e nos chamar de achacadores, nos chamar de ladrões? O próprio presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, do PSDB do Rio de Janeiro, ele, nas atribuições de presidente, ele defendeu a casa e falou: o senhor não pode falar isso. Aliás, o senhor é um mal-educado. E Cid Gomes retrucou, falou: eu prefiro ser considerado pelo senhor mal-educado a que está na lista do Rodrigo Janot, na lista da Operação Lava Jato, na lista de corrupção envolvendo a Petrobras, como o senhor está. Ou seja, eu prefiro ser mal-educado a ser um ladrão como o senhor. Foi isso que Cid Gomes falou, e ainda apontando o dedo assim. Bem, Cid Gomes não é considerado santo por ninguém. Cid Gomes não é flor que se cheire. Cid Gomes tem essa fama de mal-educado, sim. Até quando ele foi escolhido para ser ministro da Educação, muitos analistas, muitas pessoas, inclusive eu, nós nos questionamos: como pode o Cid Gomes no Ministério da Educação? Aliás, o que ele tem a ver com a educação do Brasil? Ou, mesmo que ele não tenha nada a ver com a educação, o que ele fez no governo do estado do Ceará, o que ele fez como governador do Ceará, ligado à educação, que o credenciasse, que o deixasse tão importante assim, tão indicado assim,
a vaga de ministro da Educação. Absolutamente nada. Que eu saiba, absolutamente nada. Cid Gomes sempre foi um cara mais truculento, um cara às vezes ignorante, um cara que gosta de uma briga, que gosta de uma confusão. Por isso, Cid Gomes é considerado por muitos como mal educado. E quando ele foi à Câmara Federal, quando ele foi à Casa dos Deputados e os chamou de ladrões na cara, todos eles tiveram certeza que o homem é mal educado mesmo. Mas o fato é que Cid Gomes falou o que boa parte da população brasileira gostaria de falar, de ir até a Câmara dos Deputados, subir naquele palanque, pegar o microfone e dizer: aqui nessa casa existem tantos ladrões. Talvez todos, talvez a maioria, talvez 400, talvez somente 300. O fato é que Cid Gomes falou o que a população brasileira gostaria de falar e não tem a oportunidade. Cid Gomes, depois de dizer isso, deixar todos os deputados indignados, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aliás, eu falei que o Eduardo Cunha é do PMDB. Retifico aqui o que eu falei. Eduardo Cunha eu falei que ele era do PSDB. Eduardo Cunha é do PMDB, o principal partido da base aliada do governo. Então, Eduardo Cunha do PMDB, na hora, ele pediu a presidente Dilma a cabeça do ministro da Educação, Cid Gomes. Ele falou: ou vocês tiram esse ministro, o Cid Gomes, tiram do Cid Gomes o cargo de ministro agora, ou nós, do PMDB, saímos da base aliada do governo. É óbvio que quando o Cid Gomes foi para lá e disse novamente o que ele já tinha dito no Pará, chamou todos aqueles deputados de achacadores, ele sabia que ele não seria mais ministro. Ele foi lá decidido a entregar o cargo. Tanto que quando ele deixou a Câmara Federal, ele foi conversar com a presidente Dilma e dizem que ele pediu demissão. E se ele não pedisse demissão, é óbvio que ela iria demiti-lo. Por uma razão simples, por uma razão de poder. O governo não pode se dar ao luxo de perder completamente o PMDB. Já perdeu parte dele, mas perder completamente o governo não pode se dar esse luxo. Então ficou claro que Cid Gomes não queria mais ser ministro. Cid Gomes não queria mais fazer parte deste governo. E Cid Gomes fez tudo aquilo de caso pensado. Agora eu leio na internet que provavelmente o Cid Gomes, com esse ato, ele já é um nome forte na próxima eleição a presidente, a eleição de 2018, seria talvez uma terceira via. Pois bem, então o caso foi pensado, e será que Cid Gomes já fez tudo isso pensando na eleição para presidente? Em política a gente não pode duvidar nada. Política é estratégia o tempo todo, é um jogo de xadrez, cada movimento de peça ali tem um porquê. De qualquer forma, apesar de não ser flor que se cheire, apesar de ser um cara que também não fez um governo no Ceará, que o credencia a ser considerado como um santo, ele, por exemplo, contratou a cantora Ivete Sangalo na inauguração de um hospital no Ceará. Eu não sei o que tem a ver o hospital com a Ivete Sangalo, mas ele fez uma grande festa. Ele foi acusado lá de transportar a família dele num jatinho pertencente ao governo para uma viagem particular para fora do Brasil. Ou seja, Cid Gomes não é nenhum santo. Aliás, ele disse isso enquanto estava lá no palanque da Câmara Federal, que ele não é nenhum santo. Ele próprio admite. Mas Cid Gomes fez o que qualquer brasileiro que está indignado com falcatruas, não falcatruas de partido político A, B ou C, mas de todos ou de grande parte dos políticos brasileiros, qualquer cidadão brasileiro teria vontade de ir na Câmara Federal, apontar o dedo e chamar esses deputados de ladrões. Qualquer brasileiro. Se ele fez isso, realmente, talvez ele possa vir a surgir como a terceira via, não só por isso, mas por outras coisas que o credencie nesses próximos 3 anos e 9 meses
que ainda faltam para a eleição presidencial. Quem viver verá. De qualquer forma, o Brasil precisa de uma terceira via. A gente não aguenta mais essa briguinha de comadre entre PT e PSDB, PSDB e PT, que são farinha do mesmo saco, e que venha uma terceira via. Não sei se será o Cid Gomes, não sei se ele é o nome certo, mas pelo que ele fez na quarta-feira especificamente, ele tem aqui o meu crédito, o meu aplauso. É isso aí. Ninguém me perguntou, mas eu sou o Fábio de Lima e todos os fins de semana estou aqui comentando um assunto que eu acho pertinente e querendo saber a sua opinião sobre ele. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, curta, escreva alguma coisa. Se você não gostou dele, faça um comentário também, deixe a sua crítica abaixo do vídeo. E se você tem acompanhado os meus vídeos todos os fins de semana, se inscreva no canal Ninguém Me Perguntou. Aí abaixo do vídeo tem inscreva-se. Se inscreva para todos os fins de semana você receber em primeira mão, por e-mail, o vídeo novo. Está bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.